Fiquei com vontade de contar sobre como foi esse evento do nascimento da Isabel. Porque além de ter tido toda aquela situação, aquele trânsito louco, a viatura de polícia, como que a gente chegou até isso, também teve uma coincidência que tornou todo o fato ainda mais especial, particularmente para mim. Então é o seguinte, eu não queria que ela nascesse no dia 12 de junho de jeito nenhum. Nada demais, mas é dia dos namorados. E aí, dentro da gama de possibilidades que tinha em junho, eu já tive filho que nasceu com 38 semanas, filho que nasceu com 41 e alguns dias. Então, tinha uma gama grande, pelo menos uns 20 dias ali. E o dia 12 de junho, por essas questões de dia dos namorados, restaurantes cheios, tem uma fase da vida onde as pessoas estão muito voltadas para isso. Eu achei que prejudicaria, sei lá, as comemorações dela, que não seria tão ideal, assim, essa data. Então eu mirava mais no dia 13 de junho, que é o dia de um grande santo da igreja, ou o dia 10 de junho, que foi o dia do casamento dos meus avós maternos. Eu já contei até em vídeo aqui o quanto que eles me influenciaram a minha vida de fé, a minha vida de família. E eles tiveram 6 filhos. E eu achei que seria legal a minha 6ª filha nascer no dia do casamento deles, né? Mas os meus filhos, infelizmente, nunca nascem no dia, sim, que eu mais quero, mais desejo. E isso já mostra pra mim de cara que a maternidade não é um ambiente de controle. O fato é que no dia 10 de junho eu cheguei a ter bastante contração de ensaio. Foi aí que eu comecei a perceber que talvez fosse naquela semana. Mas as contrações não evoluíam, não ritmavam e depois elas pararam totalmente. No dia 11 eu acordei pronta para um novo dia. E à tarde, de novo, no dia 11 eu tive bastante contração. Mas igualmente também elas não ritmaram. E no dia 12 de junho eu acordei também pronta para a vida, para o trabalho. Eu até tive um sinal do meu corpo que realmente seria ou naquele dia ou nos próximos. Mas também por não querer tanto a data, eu entrei, acho que, num estado de negação. E tem mais uma questão que eu não gosto de ficar falando que tô com contração, porque contração de ensaio a gente tem muito e depois elas param e as pessoas entram numa expectativa, alguns ficam muito tensos e principalmente meu marido, coitado, tá no meio do trabalho, não sabe se tem que sair, se fica, se vai. Eu prefiro reservar isso pra mim até que eu tenha certeza que eu realmente estou entrando em trabalho de parto. Eu senti um acréscimo na dor, mas eu achava assim, cansaço do final da gravidez, tive 2 dias de muitas contrações de ensaio, deve ser mais um dia de contração de ensaio. Como eu não percebia a frequência, o ritmo constante, eu fui deixando e eu não queria também transparecer para as pessoas sem saber que de fato eu estava num processo de parto. Então eu comecei o dia trabalhando normalmente, à tarde eu tinha 2 compromissos, um deles inclusive era um exame da Isabel de rotina dessa fase das 39 semanas. E eu fui, enquanto o exame media o coração da Isabel, ele também mede, né, se teve contração, e ele mediu 2 contrações, mas a moça falou, olha, senhora, tivemos aqui realmente 2 contrações, mas nada assim muito expressivo. E eu sentindo bastante dor, olha só que coisa, né? Mas é assim, é um mistério que é esse desenrolar do parto da mulher. Eu falei pro Pedro assim, olha, eu vou pegar um Uber e vou pra casa. Aí ele, André, você tá com muita dor, deixa eu te levar pra casa. Aí eu, não quero te atrapalhar, não sei o que. Ele, não, você tá com muita dor, eu vou buscar você. Gente, graças a Deus, né, que ele teve essa iluminação. Quando ele chegou pra me buscar, eu olhei ele de longe e eu nem consegui ir até ele. Eu pedi ajuda, assim, pra ele vir me ajudar a ir até o carro. Mas entrei no carro e falei, não, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Mandei uma mensagem pra Maíra falando assim, olha, tô com bastante dor, mas o exame deu tudo normal e contrações não muitas contrações, nem muito expressivas, então eu vou para casa, a gente vai avaliando e qualquer coisa eu te falo. E a Maíra também, com uma presença de espírito maravilhosa, falou assim, olha, não deixa essa contração ficar, não deixa a dor ficar muito intensa, tá muito trânsito para perinatal, avalia direitinho, qualquer coisa vai direto para lá. E eu assim, gente, não posso ir para perinatal porque eu vou ficar lá muito tempo, eu vou gastar o tempo das pessoas, receio também de ir cedo e ficar muito tensa e por isso o trabalho de parto estagnar. Isso já aconteceu em alguns partos meus, que eu cheguei no hospital e por estar no hospital, talvez, no seu ambiente, fez com que o trabalho de parto estagnasse. Aí eu tenho que começar a andar, fazer as coisas para o trabalho de parto voltar e ele vai evoluindo calmamente, assim, com a minha ajuda e às vezes se arrasta demais. Então
Enfim, eu tava pensando que não era a melhor hora, mas o Pedro falou, tá muito trânsito, vamos pro hospital. E a gente nem tava com a mala da bebê no carro, nem a nossa mala. Mas de fato a gente começou a entrar no engarrafamento e o tempo para chegar na perinatal foi crescendo de um jeito. Mas, gente, eu tava tranquila, porque eu realmente não achava que tava em trabalho de parto ainda naquele momento. E eu achava que dava tempo de chegar e que a gente provavelmente ainda ia ficar no estacionamento, porque eu prefiro ficar dentro do carro, esperando a coisa engrenar, e que a gente ficaria até muito tempo, quem sabe a coisa nem iria naquele dia, porque afinal de contas ela não ia nascer no dia 12 de junho. Diferente de mim, o Pedro já começou a ficar um pouco nervoso. E eu comecei a olhar nele, engraçado que deu para projetar um pouco a angústia de São José naquela noite, né, do nascimento de Jesus. Aquela angústia de estar com Maria, precisando arrumar um lugar digno para o nascimento que ia acontecer e sem ter muitos meios, né? Acho que a gente estava realmente muito parecido nesse sentido. A gente precisava pedir ajuda de Deus e achar o melhor cantinho para poder ter aquele bebê. Passou ali uns 5 minutos e a gente estava lá por trás, perto do Península, para chegar na perinatal da Barra. A gente estava perto daquela região dos condomínios, né, do Península. E eu olhava assim pro condomínio, a gente totalmente parado, e eu comecei a pensar assim, caramba, eu conheço algumas amigas que moram aqui, algumas amigas médicas, de repente eu peço uma ajuda, peço pra ir pra casa delas, ou pelo menos peço umas toalhas, porque a gente tava ali no carro sem nada, assim, de dia de trabalho, sabe, assim, eu tava numa situação, e o carro simplesmente para, assim, o trânsito parou completamente, aí começou a me dar uma agonia. Aí eu falei, ai Pedro, sabe quando você tá num retorno contrário ao que você poderia pegar? Eu falei, Pedro, sai, pelo amor de Deus, vamos sair desse trânsito, vamos tentar achar outro hospital, qualquer lugar, qualquer hospital é melhor do que estar nesse carro, nesse trânsito, pelo amor de Deus. Aí ele teve a ideia da gente voltar, tentar pegar o Casa Shopping e tentar ir pela Ayrton Senna mesmo, né? Uma via maior e de repente a gente conseguiria chegar um pouco mais rápido. Quando ele entrou no Casa Shopping, eu olhei aqueles seguranças assim e falei, olha, quem sabe, comecei a pensar, né? Sempre muito, muito dentro de mim as coisas, né? Comecei a pensar assim, olha, se a gente conseguisse um carro com sirene, alguma coisa, comecei a lembrar de uma vez que eu tava no engarrafamento e uma pessoa simplesmente se colocou pra fora e falou assim, tá passando mal, tá passando mal. Eu já comecei a me ver naquela situação, de repente eu abro o vidro e começo a gritar, tô em trabalho de parto, tô em trabalho de parto. Gente, passam 1000 coisas na nossa cabeça nesse momento. E aí eu mandei uma mensagem pra Maíra, ó, a gente tá tentando entrar aqui pelo Casa Shopping pra chegar na Avenida Ayrton Senna. E ela falou assim, olha, qualquer coisa, pede ajuda de uma viatura. Foi aí que eu tive certeza. A gente saiu do Casa Shopping, viu 2 viaturas, 2 motos, na verdade, do Barra Presente. Nossa, como eu sou grata a essas pessoas. Eu falei, Pedro, pelo amor de Deus, pede ajuda. E o Pedro ainda teve só uma insegurança porque ele achou que a minha carinha tava muito boa, assim, para quem tava passando, para quem tava com muita dor, para quem já tava em trabalho de parto. E de fato eu tava bem, porque realmente eu nem me percebia direito em trabalho de parto. Então quando passava a contração, eu tava assim, acho que agora deve parar, né? Acho que agora não vai mais ser. Não sei o que foi que aconteceu, que graça que aconteceu, que eu não me percebi em trabalho de parto e eu simplesmente fui vivendo aquele dia assim muito normalmente. E tava muito tranquila, tanto que ele chamou e falou, olha, eles aceitaram nos ajudar, agora faz aí uma cara feia porque... Gente, não precisou, assim, porque as motos nos levaram até uma viatura. Quando eu vi a viatura, eu já saí do carro só com o terço na mão que eu tava e mais nada. E entrei no carro, falei, ai, graças a Deus. Do meu lado tinha justo uma policial mulher, o que foi excelente, assim, porque nesse trajeto, que foi assim uma benção, aí realmente a gente conseguiu abrir ali o mar vermelho de carros de trânsito. Eles foram, né, assim, conseguindo abrir a passagem, depois a gente pegou a pista do BRT e foi muito rápido. Eu me senti assim, num filme, naquelas coisas que você pensa que nunca vai passar. E nesse trajeto vieram 3 contrações muito fortes e eu segurei a mão da policial, assim. E aí, de fato, já era, né, o final do trabalho de parto. Mesmo assim, quando eu cheguei na perinatal com eles, também me deu novamente um alívio, né, e eu fiquei, ai meu Deus, agora eu tô aliviada, será que agora vai demorar o trabalho de parto e vai ter sido inútil toda essa confusão de viatura, né, atrapalhar o trabalho das pessoas e tal. E não, olha, Barra Presente, vocês salvaram o nascimento da Isabel, assim, de ser no ambiente adequado, né? Porque graças a Deus deu tudo certo, mas se não dá, alguma coisa dá errado, a melhor coisa é você realmente estar no hospital, num lugar seguro, em que
você pode resolver qualquer problema ali com muito mais segurança, muito mais recursos, né? E bem, cheguei lá, fui pra triagem, tava com a dilatação total. Fui direto para a sala de parto com o pessoal, a equipe, porque além do trânsito todo, eu não dei informação suficiente para minha equipe chegar na hora, porque eu não achava que estava em trabalho de parto. Então, com tudo isso, eu acabei iniciando o processo com a equipe de plantão, que chegou para mim e falou: olha, você quer alguma coisa aqui lá na sala de parto, né? Eu falei assim, enche a banheira, de repente eu vou pra banheira um pouco, né, pra relaxar um pouco dessas dores, né? Menina, não deu tempo de nada. Eles pegaram lá, sentei lá naquele banquinho lá, fiz 3 forças e a Isabel nasceu. E quando ela nasceu, eu fiquei assim, mas já! Porque eu tive a sensação um pouco de como se eu não tivesse, né, vivido o trabalho de parto, todo aquele processo de você começa a sentir as primeiras contrações, começa a olhar, 1 hora, meia hora, de 20 em 20 minutos, tá crescendo o tempo, né? Então eu senti como se não tivesse vivido e aproveitado. Quem me conhece sabe que eu gosto de um trabalho de parto, nesse sentido de que é um momento muito, assim, uma expectativa muito grande do nascimento e é um momento único. Então eu senti um pouco isso, né? Como se eu não tivesse aproveitado o parto da Isabel. Foi assim, muito repentino. Foi tudo tão confuso que alguém perguntou que horas ela nasceu e a médica plantonista na hora, ai meu Deus, não vi. Eu acho que o Pedro tinha olhado e sabia a hora exata. Depois ele mandou uma mensagem no grupo da família falando, nasceu. Aí meu irmão, Isabel? Não deu tempo nem de avisar a família, foi tudo uma surpresa enorme para todo mundo, super repentino. Então, às 7h44 do dia 12 de junho, a Isabel nasceu. E logo que o meu pediatra entrou na sala de parto, ele foi falando, 12 de junho, grande festa da igreja, 12 de junho, Sagrado Coração de Jesus, grande festa, grande festa. Isso mudou completamente o meu descontentamento em relação à data. Eu comecei a achar o dia mais lindo do mundo para nascer, dia do Sagrado Coração de Jesus. Esse mistério tão lindo que é ter a imagem do coração do nosso Deus, uma imagem que reflete uma fonte inesgotável de amor, um amor disposto a tudo para nos salvar, para mostrar o quanto nos ama. Eu fiquei muito feliz. E nos dias seguintes eu comecei a meditar nesse mistério do Sagrado Coração de Jesus, com esse desejo, porque essa imagem é isso, né? Esse lugar para a gente se sentir acolhido, para a gente querer se unir mais, que a gente queira retribuir mais, corresponder a esse amor, querer amar também como Ele. Então eu comecei a meditar nesse mistério, a querer estar muito unido a esse coração. E eu já contei aqui no vídeo anterior sobre o quarto das meninas, que eu no início do ano ofereço, cada ano, a um santo, né? Então em 2025 eu ofereci a Nossa Senhora e ao Carlo Acuti. 2026 eu ofereci a São José e a Santa Terezinha, porque estava muito no embalo ainda de ter lido a história de uma alma, da Luísa ter pedido Isabel para Santa Terezinha na novena e no 9º dia da novena a gente ter descoberto que ela estava a caminho. E o detalhe é que eu não lembrava, e foi soprado na oração nesses dias em que eu estava rezando pelo Sagrado Coração de Jesus, para que eu estivesse mais unida a Ele. Algo me falou assim, cara, eu acho que no início desse ano você falou alguma coisa nas suas metas, nesse lugar onde eu escrevo sobre a consagração do ano e tal. Eu coloquei alguma coisa do Sagrado Coração de Jesus esse ano. E de fato fui pegar a minha agenda do ano novo, encontrei lá planos e metas para este ano e estava lá, crescer espiritualmente e estar mais unida ao Sagrado Coração de Jesus. Gente, nesse momento eu achei a coisa mais linda do mundo, essa coincidência que parece realmente um chamado de Deus a me lembrar dessa meta e de fato buscar estar mais unida a Ele. Isso para dizer o quanto Deus está sempre se comunicando com a gente. Eu sempre falo que a nossa vida é um constante diálogo com Deus, de amor. Todas as coisas que acontecem. E é um diálogo de chamada, né? Olha, eu tô aqui, eu te amo e tô do seu lado.
E quero que você também esteja comigo. Esse é o seu caminho de felicidade, é o seu caminho de paz, de serenidade, de esperança nessa vida e de eternidade, de uma vida que não termina, que não acaba aqui. E como a gente se alegra também e se completa, amando mais a Deus, se entregando mais a Ele. Então eu fiquei muito feliz que ela nasceu no dia 12 de junho, que reforçou esse meu desejo de estar muito unida ao Sagrado Coração de Jesus. E tudo isso só mostra o quanto Deus está presente na nossa vida de verdade, que Ele não é um Deus distante, que Ele não é um Deus que simplesmente larga a gente com os nossos sonhos, com os nossos pensamentos, com o nosso caminho, com os nossos projetos, nossos objetivos. Não, Ele participa efetivamente e Ele também tem projetos para cada um de nós, projetos para a vida da Bebel, projetos para mim. E eu fiquei muito feliz com essa simbologia e agora um dia muito especial, o dia do Sagrado Coração de Jesus, dia do nascimento da Isabel, ficaram marcados de forma muito especial na vida da nossa família. Gostaram?